é olhar para a vida de Jesus. Gente, não tem como nós falarmos de transparência sem enxergarmos o nosso Cristo, sem enxergar Jesus. Não tem como nós falarmos de transparência, porque se tem alguém que a gente pode olhar e saber que ele é 100% autêntico, 100% transparente, esse é Jesus. No capítulo de número 16, eu quero ler com você o verso de número 17. E o verso de número 23, que diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Um pouco antes desse momento, Pedro, Simão, ele fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele assim: olha, eu afirmo a você, você é feliz porque não veio de você, não foi sangue, não foi carne, não foi pessoas que revelaram isso. É para você, Pedro. Foi o próprio Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus, ele revela para nós a nossa vida, irmãos, não tem como nós vivermos a nossa vida da mesma forma que nós vivenciamos. Porque uma vez que você vê, uma vez que você ouve, não tem como mais desouvir. Não tem como mais desver. Porque o Espírito Santo de Deus te mostrou. Mas esse mesmo Jesus que fala: Bem-aventurado é você, esse irmão Barjonas, no verso de 23, ele vai dizer bem assim: Mas Jesus, voltando-se, disse a quem? A Mateus? A João? A quem? A Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Parece que há um conflito na mente de Jesus. Parece que Jesus, ele acaba de falar que bem-aventurado é você é feliz, Simão Barjonas, porque o Espírito de Deus te revelou, o Espírito de Deus revelou que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Alguns versículos depois ele fala: sai de perto de mim, Satanás. O mesmo Pedro. Jesus, ele está olhando para este momento e ele está falando, sendo transparente. Ele não está preocupado se Pedro iria ficar ofendido, se Pedro iria ficar chateado, se Pedro iria ficar cabisbaixo. Não, ele simplesmente fala: arreda-te de mim, Satanás. Porque você não consegue discernir as coisas de Deus. Mas ele acaba de dizer que Pedro discerniu as coisas de Deus e agora acaba de dizer: Jesus, dá-nos entendimento. Agora abra sua Bíblia no capítulo de número 23. De Mateus também. Júnior, música de capítulo 23. Essa foi do capítulo 16, agora a música do capítulo 23. Vamos ver se ele sabe fazer música do capítulo 23, irmãos. Tá parecendo do japonês, é muito dorama. Capítulo de número 23. Diz bem assim, capítulo 23, verso de número 38. Diz assim: Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois lhe afirmo que desde agora não verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A transparência de Jesus é algo que me impressiona. A facilidade que Jesus ele tem para entrar nos lugares, em conversas e sair de conversas, é algo que me deixa atônito.
Por quê? Porque Jesus, ele consegue ser a mesma pessoa, ele consegue falar com as pessoas, ele consegue falar de amor a Pedro, e com o mesmo amor em Pedro, ele também consegue repreender Pedro. Há um texto que Jesus fala assim: a minha alma está profundamente abatida, a minha alma está profundamente triste. Jesus, ele não tinha vergonha de mostrar os seus sentimentos, as suas emoções para as pessoas. Há um texto que diz que Jesus chorou, ele mostrou-se verdadeiro. E eu lembro, irmãos, que talvez aqui alguém possa conhecer um homem chamado Renato Gaúcho, o radialista. Você já ouviu do Renato Gaúcho, o radialista? Eu lembro quando eu era pequeno em Barbacena. Quando eu era pequeno, e não só quando pequeno, mas já um tanto quanto adulto, eu lembro que eu escutei o Renato Gaúcho, e Renato Gaúcho, ele falava a respeito, ele contava histórias, pessoas escreviam a história, e ele lia as histórias das pessoas no rádio, na Caiobá FM. Quantos lembram da Caiobá FM? As irmãs, os irmãos, tem gente que lembra, eu não sou tão antigo assim, você lembra também, Gelson? Caiobá FM. E eu lembro que todos os dias, eu só não lembro o horário, né? Mas Renato Gaúcho, ele contava as histórias de pessoas. E eu lembro de uma pessoa que ele contou a história, um rapaz escreveu a carta e ele falou: sabe aquele tempo que você tirava foto com máquina fotográfica, que tinha o filme, e você não podia abrir em qualquer lugar? Quem lembra comigo nisso, irmão? Você tinha que abrir no escuro, tem que rebobinar. Quem lembra disso, irmão? Rebobinava ali, puxava. E era tão legal quando você tinha uma máquina fotográfica que era um pouquinho mais moderninha, que você apertava e ela rebobinava sozinha. Nossa, era sensacional. Aí, mas só que isso era apenas um filme ali. Precisava levar esse filme em alguns lugares da Kodak, ou normalmente, eu lembro quando eu era pequeno, normalmente os lugares que tinham, pelo menos onde eu morava, era em farmácia, muitos eram em farmácia. Quem pegou essa fase? Em farmácia, levava. Tinha os lugares que revelavam, mas tinha os lugares que era farmácia. E toda pessoa que revela foto, irmãos, todo mundo via suas fotos, você não era o primeiro a ver as fotos. Quem estava revelando as fotos, hoje é legal, você pega o celular, você tira uma foto, uau, você já, não fiquei bem. Ali você tinha que caprichar bem na pose, torcer para não queimar, porque era caro o filme, não era, João? Tinha que torcer para não queimar, e ficava com aquela grande expectativa de que viesse o filme, né, a foto tivesse dado certo. Eu não sei, talvez você tenha foto ainda daquelas épocas. Lá em casa minha mãe tem fotos assim, eu olho, pequenininha e é legal, é muito gostoso. E a história que Renato Gaúcho ele conta, ele fala de um rapaz que ele era farmacêutico e ele trabalhava nessa parte fazendo ali as revelações. E ele viu a revelação e ele teve um revelamento. ele viu a moça e fala assim: uau, que menina bonita. Que menina. Ô, Júnior, essa música vai fazer o povo... música animada, Júnior, por favor. Não faça o povo dormir. E ele olhou, ele gostou. E ele viu algumas fotos ali, o pessoal surfando na praia. Ele fala: que legal. Olha só, o pessoal surfando. E ele se interessou tanto. Não sei se você já se interessou bastante assim por uma pessoa, que você fala: meu Deus, eu preciso conversar com essa pessoa. Eu preciso falar com ela. Eu vou fazer o que for preciso. Eu vou. Aí chegou a moça. E ele ficou pensando: Júnior, como que eu vou falar com ela? Como que eu vou puxar a conversa com ela? Aí ele lembrou que na foto estavam na praia. E lá eles estavam surfando. Logo ele teve a brilhante ideia, gente. Eu sou surfista. Eu sou surfista, não sou dos ruins. Eu sou surfista bom. Chega a moça e ele começa: olha só, vi as suas fotos aqui, encontrei, vi que vocês gostam de surf. Pois é, eu também, nas minhas horas vagas, assim, também surfo. Dela: é? E ali começou uma química, ali começou uma conversa.
ali começou um relacionamento de amizade. Mas esse relacionamento que era só amizade, ele tinha uma segunda intenção. Não era só aquela intenção, ele tinha uma intenção de conversar um pouco a mais, de conhecê-la um pouco mais diferente. E todos os momentos, qual que era o assunto que ela chegava para conversar com ele? E ele foi estudar, gente, sobre surf. Sem nunca ter ido na praia, pegado uma prancha, colocado debaixo do braço, entrado no mar, dado de boom. Mas o que era técnico, ele sabia. O que era técnico, ele tinha conhecimento. O que era técnico, beleza. Então chega naquele momento e eles começam a se relacionar. E a história é longa, eles começam a conversar. E ela se encanta por ele também, mas se encanta pela história que ele contou. E ele fala assim, eles começaram a namorar. Ele foi na casa e viu lá na casa, o pai era surfista. O irmão era surfista. Os primos eram surfistas, gente. Ele falou, eu sou surfista. E ele foi sustentando. E essa história, ele conta que ele foi sustentando isso por meses, que ele era surfista. Que ele gostava de pegar onda. Que ele gostava de estar ali na praia. Mas ele gostava das ondas mais altas. Ele não gostava de surfar. Não, ele gostava de coisa... E começaram a chamar ele, Mateus, para ir aonde? Surfar. Vamos surfar. Não posso. Porque quem trabalha na farmácia, é difícil ter folga, irmão. Não posso. E ele orava, não para ter folga. Ele orava para estar trabalhando. Porque não tinha como. Ele pega e fica. E depois de 2 anos, irmão. 2 anos. Não tenho folga. Não vai dar. Vai vocês. Não sei quem adoeceu. Ele dava graças a Deus quando alguém ficava doente na família. Ele falava, meu Deus, que bom que você ficou doente. Obrigado. Mas chegou o dia que não teve mais como ele escapar. 2 anos e meio. E chamaram ele. Falaram, vamos lá? Nós vamos para a praia. Ele falou, então vou. 2 anos estudando na teoria. 2 anos sabendo tudo de surf. Todas as revistas. Saber de todos os nomes. Ele chega. Ele fala assim, beleza, né? Vou dar um miguezinho. Vou deixar para surfar no último dia. Mas quando ele acabou de chegar, ele fala assim que eles entram, eles nem chegam na casa da praia. Já vão direto para a água. Nós vamos surfar. E os primos, e os tios, o pai, todo mundo. Ei, nós vamos surfar. E sabe o olhar de mulher encantada? As mulheres sabem qual é o olhar. Aquele olhar, fala assim, ai, o meu Dom Juan, ele vai surfar hoje, ele vai surfar. Ele vai surfar. E ela alimentou aquilo ali, porque né? Porque, mulheres, é muito gostoso quando vocês valorizam o relacionamento que você tem. Fala, o meu marido, o meu esposo, o meu namorado. Por quê? Porque nós homens fazem assim, mesmo que a gente não é nada, irmão. Naquela hora a gente se acha tudo. A gente acha até que a gente é forte, mas a gente não é. Ele pega, fala assim, e agora? Todo mundo entra, ele também, né? Pega a prancha. Ele tinha visto como pegava a prancha. Ele entrou, foi. Do mesmo jeito que ele entrou e subiu, ele desceu e caiu. Aí olhou, não, ele está se aquecendo. Na segunda vez ele faz. E foi um maior desastre. Ele conta isso. Foi uma tragédia. E aquilo que era para ser, sabe, as mais lindas atitudes daquele homem, a casa caiu. Por quê? Porque ele vendeu, ele colocou uma máscara, ele não foi transparente de quem realmente ele era, que ele não sabia. Que ele estava interessado de fato na moça, ele sustentou uma mentira por 2 anos, e ali acabou e nunca mais teve relacionamento. Por quê? Porque uma mentira que foi sustentada ao longo dos anos.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado, a tua máscara pode cair. Cuidado, um dia a casa cai. Um dia a verdade vem à tona. E quando ela vier, o que vai te sustentar? Seja humilde, seja verdadeiro, fala quem você realmente é. A palavra do Senhor fala a respeito deste grande homem de Deus, que é o próprio Deus, Jesus. Eu e você precisamos aprender que uma das coisas que Deus mais deseja que nós vivenciamos são relacionamentos, e são relacionamentos saudáveis. Sem máscara, sem mentira, sem engano, sendo verdadeiro. E você quer conhecer se uma pessoa está sendo verdadeira, caminha com ela. Jesus, ele não teve medo, ele não teve vergonha, ele não teve nenhum tipo de contraindicação de falar assim, ei, anda comigo. Pelo contrário, ele chegou a 12 homens e falou bem assim, vem e me... O seu relacionamento com as pessoas, ela precisa ser a tal ponto de chegar com aqueles que você está ali, de falar assim, ó, pode vir e pode me seguir. Pode vir, vamos estar juntos, vamos comer, vamos sentar à mesa, vamos comer junto. E sabe que é maravilhoso? Que esse homem, Jesus, ele não se preocupou de mostrar as suas vulnerabilidades no seu relacionamento. Ele não se preocupou em falar assim, a minha alma está profundamente abatida, ao ponto de suar sangue no momento de Getsemane. Ele não se preocupou em dizer para os rapazes ali, os seus discípulos, de quando ele subiu ao monte para orar, falou assim, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Ele não se preocupou de que Pedro iria levar ele para sua casa para ele poder curar a sua sogra. Ele não se preocupou. Ele não se preocupou de mostrar a alegria que era estar num casamento. Ele não se preocupou. Ele foi verdadeiro, ele foi transparente, ele foi autêntico. Ele falou assim, eu quero que as pessoas me vejam. Para o propósito ao qual eu quero que vocês vivam, vocês precisam ver quem realmente eu sou. Ele não se preocupou com nada disso. Ele não se preocupou chegar na festa do casamento e falarem, bem assim, olha, acabou o vinho. E ele coloca ali a sua oração e o seu poder, e o primeiro milagre de Jesus acontece. Ele não se preocupou. Ele não se preocupou nos relacionamentos de dizer para Pedro, o que foi que revelou isso para você, Pedro? Não foi sangue, não foi carne, foi o próprio Deus vivo que desceu. Foi o Espírito de Deus que revelou isso para você, Pedro. Ele não se preocupou depois de um momento se Pedro ia ficar cabisbado, chateado, mimizento. Ele não se preocupou, ele falou assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você não entende o que vem do reino de Deus. Por quê? Porque o maior desejo de Jesus é mostrar para mim e para você como é ser transparente, ser verdadeiro, ser autêntico, mostrar quem realmente nós somos. Jesus ele não se preocupou de chegar no templo e ver que os cambistas, ver que as pessoas ali, eles vendiam no templo. No primeiro dia, Jesus ele chega no templo. Ele olha no templo. Ele se entristece, se enfurece, mas fica calado. Ele olha, os comerciantes vendendo, outros comprando. Sabe que o texto fala? Por que Jesus se ira? Porque a lei dizia que no momento do sacrifício, a pessoa ela tinha que pegar o seu sacrifício, sair da sua casa, chegar até onde era o templo e apresentar ao sacerdote. O sacerdote via se aquele sacrifício, se aquela oferta poderia ser aceita ou não. Aí o sacerdote falava, sim, está aceito, você pode oferecer esse. Conforme o tempo, as pessoas foram caindo no automático. Foram colocados barracas no templo. Aquele que tinha que escolher um novilho, trazer aquela oferta da sua casa e andar quilômetros vindo preparada, já não tinha mais o sacrifício. Agora sabe o que ele fazia? Ele chegava,
me dá um cordeiro. Isso daqui tá bom? Bom. Ele ia e oferecia. Mas só que o problema não era só esse. Tinha gente. Flávio Josefo conta isso, historiador. Tinha gente que pegava um novilho, que escolhia, preparado, bom, para a oferta, para o sacrifício. Andava quilômetros, chegava lá para oferecer. Mostrava para o sacerdote. O sacerdote falava, não, esse tem defeito. Ele pegava, colocava aqui. Só que um outro que já tinha trago, o outro que era perfeito, ele pegava o que o outro tinha trago, que era perfeito. Só esse. E comercializava. Jesus olhando tudo aquilo ali. Ele volta, ele ora. Sabe por quê? Que nós temos que aprender com Jesus, que a gente pode até não concordar com coisas naquele momento, mas se a gente falar naquela hora, nós vamos fazer besteira. Sim ou não, gente? Por quê? Porque tá a flor da pele, irmãos. Quem já ficou a flor da pele? Respondeu no ímpeto da sua ira e depois se arrependeu. Só eu que já fiz isso. Só eu que sou pecador mesmo, Júnior. Você já fez também? Jesus está nos ensinando que a gente precisa ser transparente ao ponto de ser sincero conosco. De falar assim, se eu falar agora vai dar ruim. Se eu falar agora, eu sou Deus. Ó Jesus, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu vou matar todo mundo. Então Jesus volta. Porque tem gente que às vezes está com vontade de matar o outro. Sim ou não, irmão? É verdade, pastor. Eita, misericórdia. Jesus, ele volta. E no dia que ele volta ao templo, ele olha toda aquela cena. E ele começa chutando. Levanta. E faz aquele episódio que você conhece. Jesus entrando no templo. Jesus se irou. Mas ele não pecou. Não faça da casa do meu pai um covil de salteadores. Não faça da casa do meu pai um lugar porque é para ser chamado de casa de oração. Não faça de um lugar aonde comerciantes vêm. Vocês estão deturpando o sacrifício. Vocês estão deturpando aquilo que era para ser imaculado, santo. Jesus expulsa todo mundo. Esse Jesus nos ensina a ser transparente. Que podemos sim ficar bravo, irmão. Se você não ficar bravo, você é ET, irmão. Você não é desse mundo. Até o mais, sereno dos homens. Vai dar ruim, irmão. Por quê? Porque há um momento que fica. Mas é como eu coloco isso. Jesus nos ensina a ter zelo pelas coisas de Deus. Jesus nos ensina a ter zelo pela nossa casa. Jesus nos ensina a não só ser zeloso ao vir no domingo no culto e colocar uma boa roupa para nós adorarmos a Deus, mas também sermos zelosos no meio de semana, de dobrarmos o nosso joelho na nossa casa e falarmos, Senhor, eu preciso das mudanças que só o Senhor pode fazer na minha vida. Eu preciso de arrependimento porque eu sou pecador, porque eu reconheço, porque eu sei, Deus, que sem o Senhor eu não sou nada. Jesus nos ensina a chegar momentos de angústia e dor e aflição e falar, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque as emoções, o Jesus humano, o Jesus homem, Jesus pessoa, ele não deixou de mostrar as suas vulnerabilidades. Ele não deixou de mostrar quem ele realmente era, ele não deixou. Não se faça forte toda hora, irmão. Porque se você se fizer forte toda hora, no momento de fraqueza que você tiver ali com dificuldade, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai ir atrás de você porque se fez forte demais. Mas também não se faça fraco demais. Eu estou fraco, porque ninguém vai te aguentar. Eu sou o primeiro que não te aguento. Pastor. Ai, Jesus, toma conta. Ajuda lá, pai. Entra com a sua mão, faz a tua obra. Porque, irmãos, porque nós precisamos ser sinceros conosco. Jesus, ele se mostrou vulnerável, Jesus se mostrou, transparente. Jesus, ele não só se mostrou
sincero, transparente, inteiro com os de dentro. Mas ele também se mostrou sincero, transparente, verdadeiro com os de fora. Porque às vezes a gente quer ser muito sincero com os de fora. Mas quem conhece a gente lá em casa sabe a tragédia que pode ser que sejamos. Ou queremos ser muito bons em casa e uma tragédia na rua. Jesus nos ensina que para vivermos aquilo que Ele nos pede, que Ele nos manda, nós precisamos ser a mesma pessoa. Se mostrando sim, em momentos de ser forte, eu me mostro forte. Em momentos que eu preciso ser fraco, eu me mostro fraco. Em momentos que eu tenho que chorar, eu choro. Em momentos que eu tenho que rir, eu sorrio. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Há momento para todas as coisas, mas eu preciso ser transparente, eu preciso ser sincero comigo. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso aprender com Jesus. Se nós queremos vivenciar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar os nossos dias e ser pessoas ainda melhores, eu e você precisamos ser transparentes, sinceros com os de fora, com os de dentro e aprendendo com Jesus. Pode dar uma glória a Deus? A palavra do Senhor fala em João no capítulo 6. Eu não vou ler para ganhar tempo. A partir do verso de número 22 até o 59. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Esse é o epígrafe do texto. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele fala assim, falando às multidões, olha só. Vocês, com seus pais, ficaram sabendo do maná. Vocês comeram maná. Vocês saborearam maná. E morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que Deus mesmo, ele se encarnou, ele veio através de mim. Eu sou. Quem olha para mim vê o meu Pai. Quem vê o meu Pai vê a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro intermediador a não ser Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o único, eu sou o verdadeiro, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Vocês comeram algo, os pais de vocês comeram e voltaram a ter fome. E eu digo para vocês, quem por mim se alimenta, por mim viverá. Verso de número 57. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Quando você tem fome e sede de Deus, você se alimenta de Deus e você vive por Deus. Mas se você tem sede, tem fome de outras coisas, quem vai te sustentar são as outras coisas. E sabe por que muitos estão insaciáveis? Porque tem alimentado e buscado em coisas que não podem suprir a tua alma, não pode suprir a tua vida, porque vai comer e vai voltar a ter fome. Mas Jesus falou assim, vocês têm que se alimentar de mim, vocês têm que buscar de mim. Aí algumas pessoas falaram bem assim, meu Deus, essa palavra é dura demais, isso é muito forte, como pode, Senhor, falar umas coisas dessas? Jesus, a palavra fala assim, que ele sondou os pensamentos dos seus discípulos, e os discípulos dele falam assim, eita, Jesus está brabo hoje, hein? Quem pode suspender? E o texto diz que algumas pessoas começaram a deixar Jesus. Foi embora. Jesus fala bem assim. Você quer ir também? Pode ir. Aí Pedro fala bem assim. Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida. Para quem eu vou? Se só o Senhor me gera vida. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar neste lugar. Porque por mais que eu sou confrontado, eu sei que você me ama. Por mais que eu possa não concordar, que eu não entenda, porque eu sou pequeno e o Senhor é grande, eu vou ficar aqui. O Senhor tem as palavras de vida eterna. É só o Senhor que gera vida. Você fala assim, é verdade. Mas deixa eu dizer mais. Tem alguém de vocês aí que vai me trair. É isso que ele fala. Tem alguém que vai me trair. Jesus não se preocupa porque ele é sincero, ele é transparente, ele não é grosso.
Não confunda a transparência com ser mal educado, gente. Jesus, ele foi preciso, pontual, na medida, sempre chegou na hora certa. Esse é Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. No capítulo 4 de João, fala a respeito de Jesus olhando para a vida de uma pessoa chamada, não coloca o nome, mas fala a cidade dela, a mulher samaritana. E com a mulher samaritana, ela vai a um lugar para buscar água, porque ela tem sede. Jesus pede água para essa mulher. Me dá de beber. Eu preciso de água. Ela fala, olha, mas os samaritanos não lidam com os judeus. Como que eu vou te dar água? Aí ele fala assim, se você soubesse quem está diante de você e a capacidade desse que está diante de você tem para mudar a sua vida, você que pediria água. Como? Você não tem balde? Porque é difícil falar de coisa espiritual para quem é terreno. É difícil de falar de revelações dos céus quando a pessoa ainda não... Deus vai encher isso daqui. Como assim? Pastor, Deus vai encher. Deus vai encher. Mas aqueles que são espirituais entendem no seu espírito. E aquele momento a moça fala com Jesus e Jesus fala assim, olha jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Vai lá e chama o seu marido. Sabe o que ela disse? Eu não tenho marido. O que ele colocou? É verdade. Você está com o sexto. E esse também não é o seu marido. Sabe o que Jesus está falando? Não busquem em pessoas aquilo que só eu posso dar para a sua vida. Não busquem recursos terrenos, aquilo que só eu posso trazer. Jesus está falando assim, não busquem outros relacionamentos, algo que só eu posso consertar o teu relacionamento. Porque só eu posso fazer, não busquem em outros lugares, se só eu posso fazer. Aí naquele momento os discípulos não estavam ali, os discípulos voltam, e eles foram buscar comida para Jesus. Ele chega naquele lugar onde eles foram buscar comida para Jesus. E Jesus fala assim, Jesus, trouxemos comida. E sabe o que Jesus fala? Perdi a fome. Aí ele, ô Pedro, será que alguém deu de comer para Jesus? Talvez Tadeu ali pergunta. O Tiago pergunta, será que alguém deu comida para Jesus? Jesus fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Todas as vezes que eu e você fazemos a vontade de Deus, nós estamos alimentando Jesus, porque Jesus se é alimentado através de pessoas que estão com coração sedentos, coração sincero, coração, transparente, voltado a Deus. Não faça Jesus perder a fome. Quando ele olhar para a sua vida, alimente Jesus. Há um momento, e aqui eu vou encerrando, vou pedir para o Júnior pegar o violão, tocar do violão, Júnior, por favor. Muito importante é quando no capítulo de número 6 de Mateus fala a respeito da história de um homem que pode simbolizar a sua vida, que pode simbolizar você essa noite. Um homem, ele veio a um templo, ele chegou na casa de Deus. Jesus, ele começa a conversar e os mestres da lei começam a falar a respeito daquele Jesus. Será que ele vai curar no sábado? Será que ele vai fazer alguma coisa? Será que ele vai mudar
Não, será que ele vai fazer algo? Vamos pra gente. Será que ele vai fazer algo? E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele sabia de todas as coisas, ele sabia o que estava passando no coração daqueles homens. E no meio da congregação, tinha alguém no meio da congregação, que estava ali, que tinha uma das mãos atrofiadas, que tinha a mão ressequida, que não podia estar ali. Sabe por quê? Porque a lei dizia que quem tinha alguma deformação no seu corpo não podia entrar na congregação dos santos. Que alguém que tinha alguma deformação no seu corpo não poderia oferecer sacrifícios. Alguma pessoa que tinha alguma deformidade, sabe por quê? Não é porque existia preconceito para alguém que tinha alguma deformação no seu corpo, não é isso não, gente. É que o antigo, ele é uma simbologia daquilo que haria de vir, e todo sacrifício ele tem que ser perfeito. Então a mão não podia ser ali de qualquer jeito, não podia ser, tinha que ser perfeito. O corpo da pessoa não podia ser cego, o olho não podia ser cego. Por quê? Porque ele tinha que enxergar as verdades espirituais. Ele não podia ser manco, por quê? Porque aonde ele passava ele precisava calçar os sapatos do evangelho e anunciar as boas novas da paz. Então não é porque Jesus tinha preconceito, que Deus tinha preconceito e sabe, rejeitou as pessoas que tinham ali alguma deformidade no seu corpo. Não, ele estava falando assim: o sacrifício de vocês tem que ser perfeito. Jesus, ele olha e aquele homem está escondido no meio da igreja. Aquele homem, ele está escondido no meio da congregação. Ele colocou talvez a sua capa, a sua máscara. Talvez ele não foi sincero, ele não foi transparente. Talvez se possa dizer: ele tinha muito desejo de ouvir a Deus, ele era um devoto de Deus. Mas a grande verdade é que ele não poderia estar ali. Ele estava em pecado porque a lei dizia que ele não podia estar. Jesus chama aquele que está em pecado e fala assim: você aí, vem aqui na frente. Aquele homem levanta, ele vai na frente, e ele chega, talvez com as mãos escondidas, e Jesus fala para ele bem assim: mostra a sua mão, estende a sua mão. Qual mão que ele estendeu? A mão que estava mirrada, a mão que estava atrofiada, a mão que precisava de cura, a mão que precisava de libertação, a mão que precisava do toque de Deus, a mão que precisava da cura que só Jesus poderia fazer. Ele estendeu a mão, e naquele mesmo momento aquele homem foi curado por Jesus. Naquele mesmo momento, sabe por quê? Porque Jesus não estava preocupado de expor aquela vida, ele estava preocupado em curar aquelas feridas. Ele estava preocupado de dar um novo sentido de vida, de colocar aquela pessoa em um novo ambiente, de colocar ele em uma nova rota, de fazer com que ele voltasse para sua casa, não do jeito que ele chegou, mas sim transformado. É assim, vivenciando coisas novas. Ele deu a possibilidade, e aquele homem fala assim: é hoje que eu tiro a minha máscara, é hoje que eu tiro tudo aquilo que me impede de viver o novo do Senhor. Essa noite, sabe o que é? É a noite de Jesus estar falando assim: ei, você, vem pra frente, porque você precisa ser tocado, você precisa ser curado, você precisa ser. Sabe o que Jesus está falando assim? Eu não quero deixar você sair, voltar para as coisas que você faz na sua vida do mesmo jeito. Eu quero te dar uma nova perspectiva de vida. Eu quero te dar uma nova destreza nas suas mãos. Eu quero colocar você em um novo ambiente. Eu quero fazer com que você ande agora não mais com as máscaras se escondendo. Não. Eu não quero mais que você se esconda. Eu quero que você agora, você vai andar nos lugares. Você vai ir para os lugares. Sabe esses lugares? Agora você não vai precisar se esconder. Você não vai mais precisar esconder. Olha, aí vai o fofoqueiro. Aí vai o mentiroso. Aí vai a mentirosa. Aí vai o caloteiro. Aí vai o adúltero. Aí vai o fornicador. Não. Agora não tem nada. Porque Jesus está essa noite aqui. E Ele quer te tocar. Tem alguém aqui comigo? O altar está aberto, sabe para quê? Para quem precisa de um toque de Jesus.
para alguém que precisa, sabe, falar assim: Jesus, eu ainda não sei o que eu preciso, mas que eu preciso mudar, mas Jesus, eu quero um novo do Senhor na minha vida, e eu não vou sair daqui da mesma forma que eu cheguei, porque eu serei curado pelo Senhor. Jesus está falando bem assim: sai do teu lugar e vem à frente, porque é Ele que vai tocar, porque é Ele que vai fazer. O que você precisa não é o que você quer, mas é o toque que Ele te dá, é algo que Ele faz, é algo que Ele conserta, Ele tira toda a imperfeição, todas as tragédias, Ele coloca na sua vida, e você não precisa se preocupar: ah, mas eu estou me expondo aí na frente. Só há mudança quando há sim exposição, só há libertação sim quando há confissão de pecado, só há mudança quando o Senhor opera, quando você se expõe, quando você se torna vulnerável, quando as pessoas podem te conhecer, quando elas podem te ver. Só há mudança quando Ele faz, quando você se permite. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Eu não sei a forma que você chegou, eu não sei como você veio, eu não sei por onde você andou, eu não sei os pecados que você cometeu, eu não sei os lugares que você entrou, eu não sei as alianças que você fez, mas uma coisa eu sei essa noite: que o Espírito de Deus, Jesus Cristo, Ele está neste lugar, e Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar você. E eu faço um convite: se há alguém aqui dentre nós que queira se reconciliar com Jesus essa noite, se há alguém aqui dentro dessa casa que Jesus está chamando, que Jesus está falando com você, que quer se reconciliar com Jesus, eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Nessa hora, você que está se reconciliando com Jesus, quem sabe você já esteve caminhando com Jesus, quem sabe você já teve na vida com Jesus, quem sabe você já andou com Jesus, mas pelas dificuldades você acabou se desviando. E eu não estou falando de desviar mesmo, de não ir mais à igreja, de não viver mais a sua história com Jesus. Eu estou falando de você que andou perdido sim, você que cometeu pecados, cometeu erros, você sim, é com você que eu estou falando, é com você que o Espírito de Deus está falando. Coloque a sua mão no seu coração, coloque a sua mão no seu coração, porque é a oportunidade de Jesus sobre a sua vida, de você falar assim: Jesus, eu andei perdido sim, Jesus, eu andei lá fora sim, Jesus, mas essa noite, Jesus, a minha mão no meu coração é um ato que eu estou voltando para o Senhor essa noite. Eu volto para o Senhor, Jesus, eu volto para o Senhor essa noite, Jesus. Eu quero fazer um outro convite para você, que talvez você ainda não confessou Jesus como teu Salvador, você ainda que não confessou Jesus como alguém que vai mudar a tua história. Pode ficar aqui na frente, gente, pode ficar aqui mesmo.
que vai mudar a tua caminhada. Eu quero fazer esse segundo convite com você, que quer entregar a sua vida para Jesus, que não quer voltar para sua casa do mesmo jeito que você veio, que você quer algo novo na sua história, que você quer algo novo na sua trajetória. Esse convite é para você. E se você também quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você também a colocar a mão no seu coração. Eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração, você que está entregando a sua vida, hoje para Jesus. Fala assim: Jesus, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de você deixar de ser uma coisa para ser outra. Eu estou falando de um relacionamento com Jesus. Eu estou falando de um relacionamento com Deus. Eu estou falando assim, de você não quer voltar para sua casa da mesma forma que você chegou. É com você, eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração, que eu quero orar com você. Se você, quem sabe, está no seu lugar, é a primeira vez que você está entregando a sua vida para Jesus, eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé, por gentileza. Todos de pé, por favor. Todos de pé. Eu gostaria de chamar você aqui na frente. Você que colocou a mão no seu coração, você que está entregando a sua vida para Jesus, você que está se reconciliando com Jesus, você que está retornando para a casa de Jesus, eu quero te chamar você aqui na frente. Tem alguém, talvez você tenha alguém aí do seu lado, que você pode falar assim para ele ou para ela, bem assim: ó, olha, vamos lá, se você precisar de ajuda, eu vou lá com você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e falar assim: você quer ir lá na frente? Eu vou lá com você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: eu vou lá com você. Ei, não perca essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Não perca essa oportunidade de render o seu coração para Jesus. Não perca essa oportunidade, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus... Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia! Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Aplauda mais, irmãos. A mão versa no céu. Não perca a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Não é sobre igreja, não é sobre religião, não é sobre placa. Não, é sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Você que colocou a mão no seu coração, você colocou a mão no coração também? Primeira vez? Amém. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Vocês também aqui, vocês dois também? Amém. Casal também? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? 5 pessoas, irmãos, voltando para Jesus, se entregando para Jesus. Eu vou fazer uma oração e toda a igreja vai repetir. Toda a igreja, irmão, toda a igreja vai repetir essa oração. Toda a igreja. E vocês que colocaram a mão no coração também, você vai repetir a sua oração. Diga: Senhor Deus, eu reconheço que estive perdido, que pequei, estive longe do Senhor, mas nesse dia eu ouvi uma voz, a voz do Senhor no meu ouvido, e essa voz falou comigo. Por isso hoje eu reconheço que os meus pecados estão todos perdoados e que o meu nome Jesus está escrevendo no livro da vida, e o Senhor Jesus está me dando salvação, libertação. Eu digo hoje, não volto para minha casa, da mesma forma que eu cheguei, mas eu carrego a presença de Deus dentro de mim. Assim eu oro